a gente também começa o programa com uma imagem que chamou a atenção desde a última sexta-feira à noite, quando aconteceu esse episódio, se a gente puder já colocar também aí, que é o seguinte: em um restaurante da Zona Leste de Teresina, no estacionamento desse restaurante, um motorista de um carro teve um ataque de fúria. Ele decidiu partir para cima, literalmente, com o carro que estava estacionado e, a princípio, impedindo que ele tirasse o seu veículo. A gente pode colocar, então, as imagens? Pronto. Essas imagens viralizaram nas redes sociais e mostram a pessoa que está dentro do veículo, esse veículo preto, fazendo sucessivas manobras e batendo, né, colidindo com o outro veículo, esse branco. Os dois são carros grandes, são SUVs, né, carros aí bem possantes, mas esse carro branco saiu bastante avariado, pelo menos essa parte lateral aí, avariada, mas por ser um carro já de maior porte, enfim, nada que não possa depois ser resolvido. Mas aí, vejam assim, as várias vezes em que este motorista fez isso. Repetidas vezes ele fez isso. Ele insistiu e seguiu fazendo essas manobras até que afastou, né, o carro lá. A gente vê aí as imagens da gravação, todo momento em que isso aconteceu em frente a este restaurante. Chamou a atenção, a gente vê aí um vídeo longo, chamou a atenção. Depois teve ali, acho que o dono do veículo branco parece que chegou, e aí esse ataque de fúria no trânsito. Um dos locais desses tempos modernos onde mais esse tipo de ataque acontece é exatamente no trânsito. Exatamente, as brigas de trânsito estão entre aquelas que costumam ser bastante violentas, né? Quando há esse desfecho, elas costumam ser bastante violentas. Nossa intenção, inclusive, falar sobre isso aqui no programa hoje, para a gente tentar entender o que realmente nesse momento passa pela cabeça de quem está nesse momento aí ao volante desse carro preto. Há várias versões sobre esse caso. É importante lembrarmos que o veículo branco estava estacionado impedindo a saída do carro, né, cujo motorista fez essas manobras para poder tirar o outro veículo para cima. Há várias versões sobre isso. Uma delas diz, inclusive, que esse motorista chegou a pedir que fosse retirado e que o suposto dono do veículo teria dito que não, que ele poderia passar por cima. E aí ele literalmente fez isso. Essa é uma das versões que existem. Mas o certo é que aí há uma infração de trânsito, né, no carro, o estacionamento irregular, mas há também uma reação numa proporção bastante exagerada. Então, é isso que a gente quer conversar com vocês daqui a pouquinho, com a Ana Alves, que é psicóloga. Aliás, ela já está posicionada. Vamos conversar com a Ana sobre isso. Esse ataque de fúria, né, não é mais que raiva, não é um ataque de raiva, é um ataque de fúria. Quem não lembra do filme famoso, Um Dia de Fúria, com o Michael Douglas, que se tratava exatamente de uma situação semelhante a essa, uma sucessão de acontecimentos na vida daquele personagem, vivida pelo Michael Douglas, em que há um desfecho, uma coisa simples, mas que foi a gota d'água que explodiu tudo. Ana, o que leva exatamente alguém a ter essa reação aí? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, pessoal. Atualmente a gente vem presenciando muitos ataques assim, né, de fúria, de raiva. É o que a gente chama de desregulação emocional. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem, estão com o limiar muito baixo, na verdade, de conseguir tolerar as emoções. Então elas não conseguem nem perceber quando essa emoção chega, elas não conseguem manejar essa emoção no corpo e acabam agindo nessa impulsividade, né? Ou seja, a emoção, que é uma emoção natural, a raiva, né? A gente não pode viver sem a raiva,
mas chega a uma intensidade tão grande que a pessoa perde o controle, né? Por isso que a gente chama de desregulação emocional, a ponto de não pensar nessa consequência. Ou seja, a raiva vai ao extremo, que ele pode vir a agredir, pode vir a atropelar, a ter comportamentos assim, impulsivos, a ponto de querer resolver o problema de forma imediata, né? Também por isso que a gente dá o nome de intolerância à frustração, né? As pessoas estão cada vez mais intolerantes aos desconfortos que elas sentem. Esses desconfortos podem ser relacionados a um nível de emoção, ou seja, uma raiva muito intensa, e a pessoa não consegue manejar essa raiva no corpo, ou pode ser alguma coisa externa, alguém que fala com você, uma situação que você precisa ter que esperar, que você precisa ter paciência. Então, como é o caso dessa situação específica, né? Da pessoa não ter um pingo de tolerância ou de conseguir manejar essa raiva no corpo, ou de ter mesmo paciência para conseguir resolver de uma outra maneira. A gente citou o trânsito, exatamente pegando esse foco, e você tem razão, as pessoas estão intolerantes dentro e fora do trânsito. Eu estou vendo aqui uma estatística que em 2019, 39 pessoas morreram no Brasil por brigas. 39 pessoas morreram no Brasil por brigas. Aí não aconteceu nenhuma tragédia, mas poderia ter acontecido, sim, né? Poderia ter desencadeado. Mas, como você disse, as pessoas estão cada vez mais intolerantes. Então, esse tipo de bate-boca se vê além do trânsito, no caixa do supermercado, na fila do banco, em situações contornáveis aos olhos da maioria, mas que para aquele determinado indivíduo, naquele momento, ele perde o controle. Te pergunto o seguinte, faz sentido a expressão popular cego de raiva? Quer dizer, a pessoa perde a noção ou perde o controle das suas emoções? Faz sim, faz muito sentido, né? É uma expressão popular porque justamente quando eu disse assim, eu estou cego de raiva, o que acontece nesse processo emocional? Para a gente conseguir ter um controle da situação e conseguir manejar essa situação, você precisa perceber, ou seja, você precisa ter uma visão maior dessa emoção chegando no seu corpo. Então, como hoje em dia as coisas são muito aceleradas, todo mundo está fazendo muita coisa, todo mundo está sobrecarregado de situações, essa aceleração, né, devido ao trabalho e ao ritmo de vida, essa aceleração faz com que você não enxergue o processo emocional, você não consegue enxergar essa emoção dominando o seu corpo, por exemplo, né, como se fosse um copo. Se a gente for imaginar um copo d'água, esse copo ele tem um limite, né, ou seja, ele vai poder transbordar, e aí para ele não transbordar, eu vou precisar perceber qual é o limite desse copo. Se eu não conseguir perceber essa emoção subindo, essa emoção transbordando, dominando o meu corpo, o que vai acontecer? Eu vou ficar cego, né? Eu vou agir impulsivamente pela emoção, porque eu não consigo, né? A gente não consegue ter um controle absoluto do estado emocional se ele estiver muito intenso. A gente só consegue se a gente manejar ele num nível menos elevado. Então, se eu perceber essa raiva no meu corpo, se eu começar a ficar mais atento à expressão de raiva no corpo, eu vou conseguir manejar, ter um controle melhor. Mas se eu não percebo, eu vou agir impulsivamente. Ela vai chegar num nível bem alto e é onde, né, faz sentido a expressão. Eu vou ficar cego de raiva, porque eu não vou perceber, né? E isso acontece quando a gente fala na questão da tolerância, isso acontece cada vez mais por coisas mais simples. Ou seja, as pessoas estão com um limiar de tolerância cada vez mais baixo, porque também estão cada vez mais aceleradas e não conseguem perceber, não conseguem ter uma atenção plena para o que passa no corpo delas, para o que incomoda as pessoas, para que tipo de situação realmente tira elas do sério. Hoje, qualquer coisa é um motivo da pessoa sair do sério. Ana, como saber o que é uma raiva normal e quando você já não consegue ter controle sobre essa emoção, que é uma das emoções da alma, né? Você Sim. já começou, inclusive, falando, todos nós temos raiva, mas quando saber que a gente está fora do limite? Isso é uma coisa bem pessoal, né? Cada um tem que observar o que realmente tira você do sério. Quando uma raiva ela começa a sair da normalidade, ou seja, ela começa a atrapalhar e trazer consequências ruins para a pessoa, é justamente esse potencial aí. O quanto de consequência as minhas atitudes de raiva, elas estão gerando para mim. Então, isso vai desde o trânsito, que é um estressor muito grande para as pessoas, o trânsito,
é um teste de paciência para muitas pessoas, até uma coisa simples, você sabe lidar com seu filho, você conversar com alguém no trabalho, você responder uma mensagem a um tom adequado. Então, a raiva, ela é natural. Todo mundo sente raiva. A função da raiva é proteger você, né? É livrar você de uma situação em que você pode estar se sentindo incomodado, invalidado por algumas coisas. Então, você sente raiva quando as coisas acontecem de uma forma diferente do que você espera. Então, é natural. Mas essa emoção que passa a ser natural, ela começa a ser patológica para a pessoa à medida que ela começa a agir intensamente com essa raiva. Ela está desregulada, ela precisa voltar para um nível adequado para que ela consiga usar a raiva de uma forma natural, de uma forma normal, como a gente precisa usar muitas vezes a raiva para poder se defender de algumas situações. Mas quando ela traz consequências para a nossa vida, consequências significativas, em que coloca a nossa vida em risco, coloca a vida de outras pessoas em risco, e as nossas relações começam a ser afetadas por conta do comportamento de raiva, ela já precisa de uma intervenção, né? Ela já precisa dar uma olhada melhor para essa raiva, para a forma como ela está agindo com raiva, e por que essa raiva está sendo uma emoção, digamos assim, prioritária na vida dela. Por que essa pessoa é conhecida como uma pessoa que é agressiva, que é ignorante, que não tem paciência, que é intolerante? O que acontece, né? O que está acontecendo nesse dia a dia da pessoa que ela está colocando essa emoção como prioridade na vida dela? Então, é bem subjetivo. Eu preciso olhar para mim, entender o que está acontecendo. Eu estou muito acelerada, eu estou muito angustiada, eu estou com muita sobrecarga de trabalho, eu não estou conseguindo manejar essa emoção quando eu sinto no corpo, ou eu estou sobrepondo alguma outra emoção. Às vezes eu estou triste e coloco a raiva por cima da tristeza. Às vezes eu estou ansioso e coloco a raiva por cima da tristeza. Então, são comportamentos, né, que a gente chama de base socioemocional, que eles precisam ser observados. A gente precisa aprender essas habilidades, porque cada vez mais no nosso dia a dia, ele pede que a gente consiga observar isso, porque a gente está cada vez mais em interações que exigem da gente paciência, que exige da gente tolerância. Então, o mundo não vai parar, né? A aceleração de trabalho não vai parar. O que vai fazer, o que vai melhorar é o nosso manejo diante dessas situações. Então, a raiva começa a ficar patológica quando eu não consigo fazer esse manejo. E acabo tendo consequências sérias, né? Que podem, né, gerar numa morte, numa agressão, numa violência maior. Tá bom. Ana, muito obrigada. A gente conversou aqui com a psicóloga Ana Alves. E obrigada aqui por esclarecer para a gente o que pode ter sido, né, aquelas imagens. A gente apenas pegou aqui o gancho da situação, mas que a gente vê isso acontecendo no dia a dia. Muito obrigada pela participação. Bom dia para você. Bom dia. Obrigada, querida. E vamos para o intervalo.